Amigos queridos, iniciamos este momento feliz em nossas vidas, mergulhados neste ambiente espiritual, imantado das vibrações do bem e da verdade, que nos permeiam nesta hora, revigorando o nosso ser, trazendo as sublimes vibrações do amor de Jesus, Mestre amado, em favor da humanidade e da Terra. Quantos somos agradecidos, Senhor, por esses tarefeiros incansáveis que se dispuseram a nos amparar na jornada terrestre, que ombreiam conosco os nossos passos pelos caminhos da nossa redenção espiritual, que nos fortalecem o ânimo, que nos estimulam o trabalho e que nos fazem perceber os horizontes felizes que nos aguardam pelo labor constante na seara de Jesus. Quantos somos agradecidos, Senhor, pelas oportunidades que nos apresentam a vida, por aqueles corações amigos que nos chegam, que somam conosco vibrações e ideais nobres. Aqui estamos, Senhor, no desejo sincero de aprendermos a servir em Seu nome, confiantes nesse amparo misericordioso. Iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seu coração, na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência. E embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes, que fazem as afeições sinceras e duráveis, e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Todos nós devotamos por alguém um sentimento, emoções felizes, porque isso é da natureza humana e nós não estamos no grau absoluto do primitivismo. Nós já somos espíritos necessitados da afetividade, de receber e dar. E isto acontece, esse engrandecimento, como diz o Evangelho, desenvolve e engrandece esse sentimento à medida em que a moralidade e a inteligência se desenvolvem também. Ou seja, à medida em que a lucidez, fruto da inteligência e da razão nobre, se desenvolve e os sentimentos passam a ser para nós uma prioridade, a nossa percepção do nosso contexto reencarnatório muda. Porque, como dissemos ontem, a nível das enfermidades, muitas vezes as nossas enfermidades encontrarão remédio na pessoa de alguém que reencarnou comigo. A gente pode dizer assim, olha, aquela pessoa que me ama é o meu remédio. Mas eu posso dizer, a pessoa que te ama é o teu amparo, fonte de forças, mas o remédio está naquele que ainda é um desafeto. Por que é um remédio? Porque o remédio mesmo, que é amargo, ele é uma necessidade
de transformar em nós sentimentos que só e tão somente aquela pessoa poderia fazer para nós. O estrago que nós fizemos em nós, pensando ter feito no outro, porque o mal que nós fazemos no outro é o mal que nós fizemos para nós em primeira instância. E esse mal, simbolicamente esse estrago que eu fiz em mim, pensando estar fazendo para o outro, eu vou precisar exatamente daquele desafeto que um dia nos incompatibilizamos, que os séculos foram passando, que as vibrações foram se atenuando e chega o ponto do reencontro na constituição familiar ou na ambientação reencarnatória, pessoas com vínculos estreitados conosco, que é um chamamento para que eu restaure no meu perispírito aquilo que eu lesei. Mas nós precisamos ir caminhando com algumas reflexões assim. Aqueles de nós que já desenvolvemos hábitos espirituais, como por exemplo o hábito da prece, o hábito da leitura do Evangelho diariamente, o hábito da reflexão sobre aquilo que eu estou lendo, o hábito do bem constante, né? O hábito de servir, esses hábitos espirituais, eles são grandes atenuantes para as enfermidades que trazemos, sejam enfermidades morais, que a humanidade chama de emocionais, sejam enfermidades físicas, que chamaríamos de psicossomáticas, porque tem como matriz a constituição perispirítica. Então, nós lesamos o nosso perispírito de tal forma que nos enchemos de sintomas e muitas vezes não sabemos exatamente como ajustar-nos perante a lei divina. O hábito da oração, vamos começar por este, entre outros hábitos espirituais, o hábito da oração, muitas pessoas nos dizem orar todos os dias, mas muitas vezes não se sentem suficientemente bem com a própria prece. Então, eu trouxe uma lição do Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, que chama Na Oração, e que vai dizer como devemos orar para que nós possamos atingir páramos espirituais que jorrem para nós o bálsamo divino, para que esse bálsamo, que não vai nos curar, mas vai nos trazer um refrigério, vai nos trazer um refazimento, vai nos trazer um contentamento de alma, capaz de mudar o padrão de sofrimento que nós trazemos. O Emmanuel diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. E é curioso porque uma vez nós fizemos aqui na casa uma avaliação de quem tem verdadeiramente o hábito da prece, né? E é interessante porque parece que não é um hábito espontâneo ainda na grande maioria. Ou quando não fazem as preces repetidas de algum autor, ou as preces mecânicas, né? Então, Emmanuel diz assim: a prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos de fé. Existem grandes experimentos hoje nas ciências psíquicas que mostram quando a pessoa está doente, tem um grupo, né, de controle de pessoas enfermas que não tinham fé e não tinham o hábito da prece, e outras que tinham o hábito constante da prece. O resultado da saúde daquela que tinha o hábito da prece, isso foi publicado em revistas de grande impacto até. O hábito da prece nas várias religiões, essas pessoas tinham resultado, tanto a medicação que estavam recebendo, como a terapêutica que estavam recebendo, espetacular.
porque nesse ato da oração, nós expandimos os nossos sentimentos mais nobres e eles vão reorganizando as células do perispírito. Ora, se o tempo todo eu busco uma sintonia alta de revitalização energética, a restauração das minhas células doentes do perispírito serão muito diferenciadas. Mas vamos ver os vários hábitos de prece que nós temos. Os inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. São os imediatistas que, como que na sua prece, haveria uma exigência de resultados imediatos. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Às vezes nem sabemos o que pedimos, né? Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Muita gente faz prece desejando o mal para o próximo, naquela embalagem para presente olha, eu sei, mas aqui se faz, aqui se paga, Deus está vendo. E isso é rogar para o outro o mal. Os tristes pedem a solidão com ociosidade e os desesperados suplicam a morte. Nenhuma dessas posições significa a verdadeira prece, porque a prece precisa ter um sentimento de humildade perante o Criador, perante a Jesus, perante os espíritos superiores, para que haja uma entrega, nos curvarmos verdadeiramente diante desse amparo que recebemos, para que nós sejamos espíritos resignados em relação às provas que precisamos passar. E essa resignação, ela começa na aceitação de que aquilo é justo, necessário, meritório, mas que eu vim dotada de recursos para superar as minhas provas. Nós ontem encerramos o Evangelho com uma frase do livro Caminho Espírita, intitulado Enfermidade. E essa frase dizia assim: males de longo curso, moleste abrigo, obstando enredamento da criatura nas tramas da obsessão. Então, nós temos sim que aventar a possibilidade de todas as vezes que nós temos uma enfermidade de longo curso, estarmos constrangidos em processos de obsessão. E obviamente que todos nós que somos espíritas sabemos que toda obsessão ela começa com a auto-obsessão. Toda forma de obsessão começou um dia com um pensamento dentro de uma temática que nós arrastamos na nossa intimidade há milênios. Entra uma existência, sai essa existência, nova existência, desencarnamos, de novo uma próxima existência, e a temática, muitas vezes, ela permanece na nossa intimidade porque não nos desligamos daqueles conteúdos que realmente são perniciosos. Então, se nós olharmos para os desajustes que existem no planeta Terra, qualquer um deles, nós vamos ver que eles são milenares. Então, na época de Jesus, e 10.000 anos antes
de Jesus e 5.000 anos antes de Jesus e 1.000 anos após Jesus e agora 2.000 anos após Jesus, existem os salteadores. Existem aqueles que espreitam o outro para retirar aquilo que não lhes pertence. É um vício do pensamento. E é lógico que isso gera obsessão. Não importa o que é que nós estamos retirando de alguém. Cada um pense na sua própria intimidade o que que é. Uns é dinheiro, outros é a posição que o outro ocupa, outros é alguém, e assim vai, né? Então, há enfermidades da alma que nós vamos secularmente propagando em nossa intimidade, gerando processos obsessivos que muitas vezes nos acompanham há muitas e muitas existências. Às vezes, um processo obsessivo que nós estamos vendo hoje, ele começou há 12 séculos atrás. A origem. E vem se estendendo, né? Pela nossa incúria, pela nossa dificuldade de nos percebermos. Então, é muito difícil a gente dizer que no século XXI, uma obsessão grave começou nessa reencarnação. É muito difícil. Ela vem se arrastando. Mas nós vamos poder dizer que no século XXI nós vamos nos livrar dela definitivamente. Porque já estamos mais amadurecidos, nós já estamos mais desejosos de nos entregar a Jesus, de realmente ir para os seus braços, de compormos com a sua equipe generosa e de nos libertarmos definitivamente desses conteúdos que são sombras que carregamos ao longo de milênios e que se manifestam na forma de enfermidade. É muito comum na assistência fraterna um espírito que chega com uma enfermidade prolongada ou que se instalou, a pessoa comentar assim: não, parece que desde criança, desde mocinho, parece que desde a juventude eu tinha a sensação que isto ia acontecer, como se fosse uma premonição. Mas, na verdade, nós estamos tendo memórias, porque isso aconteceu na última existência. Isso já aconteceu na penúltima existência. Nós já estamos carregando esse processo enfermiço há muito tempo. E a gente só está repetindo o que nós experimentamos anteriormente. Porque é um processo milenarmente carregado na nossa intimidade. E nós vamos precisar, nesse momento, não entrar em desespero, porque Jesus veio para nos libertar pelo amor. E esse processo de libertação, ele vai exigir na nossa intimidade que nós renunciemos àqueles ambientes que nós costumamos transitar com a nossa mente. Nós vamos precisar realmente de abstinência, de muita abstinência. Abstinência daquilo que é o nosso vício mental, que nem sempre a gente concretiza fisicamente. Mas esse vício mental está sendo suficiente para instalar de novo, outra vez, uma vez mais,
a velha enfermidade de sempre. Então, esses processos obsessivos, eles nos roubam energia vital. Nós ficamos vampirizados. Não tem como. Nós ficamos vampirizados. Porque muitas vezes, diante de um erro ou de uma dificuldade, se instala em nossa intimidade uma culpa. E aquela culpa, ela passa a ser aquele elemento, aquele chamariz, aquela substância que chama de volta para nós mentes altamente perturbadoras que vão nos obsediar, que vão sugar as nossas energias pelo processo de vampirização e vão nos desativar. Então, qual é a medida que nós vamos tomar com relação a isso? Foi Jesus que nos ensinou, porque ele disse claramente: vigiai. Então, o primeiro processo da nossa cura é nós instalarmos em nossa intimidade um processo permanente de vigilância. Quando eu vou dizer para mim, isso nunca mais, em seguida eu vou me colocar numa situação de sentinela, de vigilância da minha intimidade. E nunca mais eu vou pensar nisso. Nunca mais eu vou elaborar um pensamento com esse conteúdo. Nunca mais. E a cada segundo da minha vida, eu vou vigiar o meu pensamento para que eu não caia de novo em tentação. Eu vou dizer chega, eu vou dizer basta, eu vou dizer nunca mais, na minha intimidade. Então, o processo da nossa cura, como a Célia colocou, não está naquelas pessoas que nos amam, porque elas vão nos amparar. O processo da nossa cura está naqueles que realmente nos desafiam a permanecer como nós planejamos a nossa existência e nesse processo ininterrupto que temos que instalar na nossa intimidade de vigilância. E não admitir, nunca mais. É nunca mais. É nunca mais. Uma vez feito esse processo, inicia o processo da cura. Ali começa a cura. E depois, qual que é o segundo passo que Jesus nos orientou? Orar. Iniciar um processo de oração. Porque a oração nos conecta de maneira definitiva com Deus, nosso Pai. Foi por isso que Jesus fez aquela prece, Pai Nosso. Jesus nos ensinou em humanidade a orar para nos ligar a Deus, nosso Pai. E quando Jesus orava, ele orava para se ligar ao Pai. Veio orar na nossa frente, veio nos mostrar como orar para que pudéssemos seguir aquele caminho. Então, baseado nisso, nós trouxemos um texto de Dias da Cruz, que é intitulado Terapêutica da Prece, do livro Instruções Psicofônicas, que
Dias da Cruz tem 5 extraordinárias lições nesse livro, que são espetaculares e nós vamos estudá-las aqui. Mas nós selecionamos esse texto, não vamos ler na íntegra, em função do tempo, mas sempre é recomendado que em casa, no culto, a gente leia na íntegra. Porque por mais que nós nos empenhemos numa interpretação mais adequada, nós temos muitas limitações. E às vezes, ao ler aquele texto, no aconchego do nosso lar, no momento apropriado do nosso evangelho, nós vamos abarcar entendimentos muito mais amplos do que esse que nós estamos comentando aqui. Então, na verdade, esses comentários são estímulos a essas leituras que são extraordinárias. E por isso nós separamos apenas algumas frases para conversar sobre o assunto. Então, ele diz assim: no tratamento da obsessão, é necessário salientar a terapêutica da prece como sendo elemento valioso de introdução da cura. Olha que espetáculo! A prece como elemento de introdução à cura. Por quê? Nós não vamos duvidar de maneira nenhuma, porque seria uma loucura do nosso espírito, seria um materialismo assim no ponto último, achar que esses amigos que nos amam, que nos visitam na hora da prece, que eles não têm recurso, e muitas vezes é próprio Jesus que vem ter conosco, e ninguém pode duvidar disso, porque quando 2 ou mais pessoas se reúnem em nome dele, ele realmente se faz presente, porque a gente nem compreende como que é isso, mas a gente sabe que é verdade. Nós não vamos duvidar de maneira nenhuma que na hora da prece nós recebemos visitas espirituais que trazem recursos medicamentosos capazes, sim, de nos curar. Mas, de maneira geral, não nos cura. E não nos cura por quê? Porque é aquela história que a gente sempre fala aqui, né? Nós repetimos isso há décadas. Nós estamos com um balde completamente lodoso, cheio de lodo, cheio de terra. Aí, os amigos espirituais, por misericórdia, chegam no nosso baldinho com uma fonte de água cristalina, uma torneira aberta, uma mangueira que vai expulsando todo o lodo, como Jesus fez quando curou vários leprosos. Ali Jesus derramou sobre aqueles leprosos água pura do seu amor. Mas se isso acontece, por que nós não nos curamos? Porque de um lado vem a mangueira de água pura dos nossos amigos espirituais que removem o lodo e jogam para fora. E da outra ponta, a gente vendo aquilo, a gente põe outra mangueira e joga o lodo de novo. Joga de novo o lodo. Então, é a mangueira dos amigos espirituais tentando nos socorrer, jogando água limpa, e nós não interrompemos a outra mangueira, que é a fonte do nosso pensamento, derramando sobre nós mesmos, 5 minutos depois, 10 minutos depois, meia hora depois, toda a lama outra vez. Né? Então, Jesus lançou com certeza a sua água pura sobre aqueles leprosos naquele momento. Mas, assim que o vaso ficou limpo, voltou a se contaminar. E a doença ficou de longo curso outra vez. E quantos daqueles leprosos que Jesus curou ainda estão aí leprosos?
Porque o mundo, a terra, ainda tem lepra. A terra ainda tem lepra. Por quê? Há espíritos que adoecem assim. É a forma que eles têm de adoecer. Então, nós estamos nesse momento de entender o valor da prece. E quando nós pensamos nisso, ele vai dizer assim no texto: quando nós estamos enfermos, de enfermidades antigas, fruto de pensamentos e atitudes inconfessáveis, o que acontece? Muitas vezes o paciente, o doente, ele se confessa. Isso é importante porque foi Jesus que começou. Quando Jesus, ao ser batizado, qual é a primeira frase que ele fala para a humanidade? Registrado nos evangelhos. No evangelho de Mateus e de Marcos. Ele diz: arrependei-vos. A primeira frase que ele diz: arrependei-vos. Então, porque não tem, e se Jesus é o médico das nossas almas, não tem como nós nos curarmos sem nos arrependermos. Não tem. E amigos, eu sempre falo isso há décadas. Tem pessoas que têm muita dificuldade de se curar porque não se arrepende. Apronta com alguém, faz uma catástrofe no coração de alguém e não vai lá se desculpar de jeito nenhum. Não se arrepende. Não se arrepende. Pode ter culpa. Pode até se mortificar, mas não se arrepende. Então não tem cura. E aí, confessar faz parte desse processo da cura, porque estamos arrependidos. Eu me confesso porque eu me arrependo daquilo que eu fiz. Então ele vai dizer assim: a confissão do paciente vale por expulsão de resíduos tóxicos da vida mental. E o conselho, ou o atendimento, ou o socorro do especialista, do médico, do companheiro, do amigo, daquele que vai nos ouvir, não importa quem seja, né? Aquele movimento de quem está nos ouvindo faz o quê? Age por doação de novas formas pensamentos, no amparo ao cérebro enfermiço. Então, na hora que nós nos confessamos, daquelas iniquidades que causam as nossas doenças, que arrastamos por tantos anos e que nós nos disponibilizamos realmente a nos ajustarmos com a lei, naquele momento em que a gente fala sobre aquilo, individualmente com alguém, no grupo de terapia, no grupo da casa espírita, no grupo de convivência, no lar, onde seja, e alguém nos compreende, lança sobre nós elementos que favorecem um amparo espetacular naquele processo de drenagem dos nossos conteúdos mais difíceis. Então, nós vamos entendendo como é esse processo. E amanhã, então, nós vamos continuar com essa temática. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós te buscamos, rogamos ao seu coração amoroso que nos envolva, que possa nesse momento, Senhor, trazer aos nossos corações alegria e paz. Alegria, Senhor,
porque estamos aprendendo cada vez mais. Estamos nos libertando de um passado criminoso, de um passado que vivemos de forma contrária às leis divinas, que nos opomos, que nos opusemos às intercessões divinas, que barramos quantas vezes a presença generosa daqueles espíritos destinados a nos amar, a nos guiar, a lançar sobre nós as vibrações do bem, e ali nos distanciamos, nos entregando a pensamentos e atitudes contrárias ao bem e à verdade. Mas hoje, Senhor, nosso momento é outro. A nossa hora, Senhor, soa nesse instante para nos alinharmos definitivamente às leis divinas do nosso Pai. Queremos nos tornar espíritos honestos, espíritos dedicados ao bem, dedicados à verdade, para que a nossa existência, Senhor, seja saudável. Que nós possamos nos debruçar sobre o nosso próximo, auxiliando, amparando, fazendo dele instrumentos da nossa iluminação. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo seu evangelho de amor, pelos seus exemplos vivos. E nesta manhã gloriosa, que nos reunimos em seu nome, rogamos aos bons espíritos que nos cercam, que visitem nesse momento os lares dos nossos irmãos que se encontram doentes. Que esta pleiade de espíritos generosos, cujas mãos se inflamam de luz e amor, possam nesta hora derramar sobre eles tudo o que necessitam para se recuperarem. Que possam higienizar os seus lares, fortalecer seus pensamentos, esgotar aquelas vibrações menos felizes, acumuladas tantas vezes pela ignorância e pelo desespero, de não compreender tantas situações que passamos. Mas nós estamos sendo convidados a nos renovar. Então, Jesus, ampara a todos nós que nos encontramos enfermos. E nesse instante, Jesus, estendemos os nossos olhares para o Brasil, a pátria amada, a terra do cruzeiro, que o Senhor nos convidou a nascer, para que aqui pudéssemos nos encontrar uns com os outros e, unidos num grupo fraterno, instalarmos em nossa intimidade o seu evangelho, cuidando com amor dessa natureza exuberante que nos cerca, que nos compõe, que significa para nós saúde. Que nós sejamos aqueles a proteger os nossos olhos d'água, as nossas matas, nossas florestas, nossos campos tão lindos e floridos, nossos animais, os pequeninos e os maiores. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.